Bom dia, Dante Peixoto, é um prazer a gente estar juntos mais uma vez aqui na Intersom, onde você tem a oportunidade de falar para os nossos ouvintes como candidato a prefeito de São Carlos. Muito obrigado, Juquita, obrigado aos demais participantes, obrigado a todo mundo que está ouvindo aí. É muito importante para esse momento eleitoral ter esses espaços de debate para a gente conseguir colocar as nossas propostas, discuti-las, né? Sofrer essa arguição aqui, acho que é muito importante pra gente. Deixa eu perguntar, só pra antes de começar, depois você faz a sua pergunta. Você praticamente é novo assim no processo eleitoral. Os outros que vêm aqui a gente já conhece, estão toda hora por aí e tal. O Dante Peixoto, até outro dia, até o dia que você veio aqui pela primeira vez, eu queria saber quem que era o Dante Peixoto. Eu um pouco conheci isso, talvez você seja vai pelas ruas e poucas pessoas, você não é tão popular quanto outros. Então eu perguntar para você, como é que você está se sentindo candidato a prefeito de São Carlos? A sensação tá boa porque a gente, apesar de ser desconhecido no meio político mais formal, né, a gente vem de muito tempo aqui na cidade numa militância política, né, por educação, na época que eu estava na universidade, por transporte, né, que a gente organizou movimento de transporte aqui na cidade, por moradia, por saúde, enfim, a gente do pessoal sempre está envolvido em muita luta, né? Tentando organizar a população nos bairros para lutar pelos seus direitos. Mas é diferente, né? Acho que no momento eleitoral a gente está se apresentando como uma alternativa realmente de poder. E a população, nesse momento, acho que o momento político que a gente está vivendo, de muita descrença, né, com a política tradicional que vem sendo feita no país e aqui na cidade também, tem tido uma abertura muito interessante, assim, né? Até pelo fato da gente ser jovem, da gente ser desconhecido, às vezes acaba pesando mais favoravelmente, porque a gente não está envolvido com escândalos ou não tem um passado maculado para ser questionado, né? Não fica aquela questão de escolher entre o menos pior, né? Mas tem a possibilidade de escolher alguém que realmente está começando agora, que está num partido que não tem envolvimento com escândalos, né? A população tem recebido muito bem, tem sido pessoalmente um desafio, né? Sempre é um desafio a gente se colocar para pensar e para propor questões para a cidade, mas tem sido um desafio que tem edificado bastante a minha vida e toda a militância do partido, na verdade, tem crescido muito também nesse processo, que é um processo da gente estar sendo sempre confrontado, né, e de avançar para propor as melhores saídas para a cidade. Vocês estão propondo a discutir os assuntos nas ruas, ao ar livre, nas praças. Já tem feito isso? Sim. A gente, pelo menos uma vez por semana, a gente tem feito rodas de conversa, né, com a população. Além disso, todas as atividades de campanha que a gente está fazendo, a nossa equipe tem uma parte da equipe que fica o tempo todo coletando perguntas da população, perguntando quais são os temas que são mais sensíveis para a população, o que eles gostariam que a gente desse como resposta. As respostas têm ido pro Facebook depois em formato de vídeo. Agora, na quinta-feira, às 9 horas da noite, a gente vai estar inclusive com um link aberto ao vivo no Facebook também para discutir o transporte público, que é um tema que tem sido muito perguntado. Então, ao invés da gente fazer só uma resposta em vídeo, né, a gente vai fazer uma abertura completa para todo mundo que quiser perguntar. E temos ido para os bairros também, né, conversar na casa das pessoas. Muita gente tem procurado para a gente se conhecer, e o pessoal pega muito bem com essa questão também de o próprio candidato estar na rua, gastando sola de sapato, conversando de igual para igual com a população. A minha candidata a vice, a Ana, também, os nossos candidatos a vereador do PSOL, todos fazemos campanha junto, né, não tem esse problema que muitas vezes é encontrado em outros partidos ou coligações de candidatos, às vezes um disputando, brigando com o outro, porque a gente é uma chapa mesmo, é um grupo muito coeso, e isso facilita bastante para a gente conseguir ter esse diálogo que a gente está se propondo a fazer com a população. Dante, eu tenho acompanhado aí algumas movimentações suas, eu vejo com o tema, além do transporte que a gente já tratou aqui no primeiro programa, especulação imobiliária e crescimento urbano. Como é que você, como prefeito, vai fazer para que um plano diretor seja respeitado e principalmente o Estatuto das Cidades? É possível que isso seja respeitado? É possível. Eu vejo que, em primeiro lugar, é preciso tocar com seriedade o processo de revisão do plano diretor que está em curso agora, né? E por uma série de percalços aí, ele já foi adiado várias vezes e agora me parece que foi adiado mais uma vez, né? As audiências públicas, pelo menos, que iam discutir o plano diretor foram adiadas.
Mas eu vejo que o que a gente precisa é ter muito claro qual que é o objetivo disso, né? E é uma coisa que eu venho falando já há muito tempo, que nós precisamos discutir os grandes temas da cidade com tranquilidade, respeitando aquilo que realmente seja o melhor para São Carlos. E o plano diretor, ele não existe para punir um certo setor da economia, mas ele existe, na verdade, porque a especulação imobiliária ela não é ruim de um ponto de vista abstrato, porque a gente quer maltratar algum segmento ou alguma pessoa. Não, é porque a especulação imobiliária, historicamente, ela faz com que as cidades elas sofram no processo de urbanização desenfreada com a falta de estrutura, com a falta de equilíbrio ambiental, que depois lá no futuro isso daí vai pesar para a população, né? Os bairros às vezes sem uma infraestrutura básica, por exemplo, para água e esgoto, que acaba fazendo com que a população sofra problemas de saúde, a qualidade de vida diminui. Uma pessoa que fica sem água, por exemplo, na sua casa, porque a infraestrutura foi mal pensada, porque a especulação imobiliária que acabou regendo a urbanização dos bairros de modo desenfreado, sem planejamento, acaba fazendo depois a população sofrer no futuro. Então, como fazer isso ser respeitado? Em primeiro lugar, a gente tem que colocar de que qual que vai ser a prioridade. A prioridade não é um liberou geral para que se faça o que quiser na cidade, mas sim a gente ter um planejamento, respeitar esse planejamento. E, por exemplo, o Estatuto da Cidade mesmo, né? Ele tem instrumentos que precisam ser implementados, porque é uma política que contém alguns instrumentos, e esses instrumentos de gestão, se eles forem bem implementados... E quais seriam hoje os pontos principais? Eu vejo que dentro de um plano diretor precisa ser revisto. Eu vejo que hoje o plano diretor de São Carlos ele precisa ser revisto principalmente para a gente modificar um pouco a forma como está sendo feita a expansão da cidade, sobretudo para a população mais carente. Porque muitas vezes o que tem acontecido é que se faz um grande bairro, numa região muito afastada da cidade, isso dificulta, porque você tem que levar toda uma infraestrutura, você tem que levar toda, por exemplo, creche, escola, transporte público, e existem uma série de vazios urbanos muito mais próximos da infraestrutura que já está concebida na cidade. Se você consegue priorizar essa infraestrutura que já está concebida, esses terrenos que estão em locais mais privilegiados, você pode fazer talvez condomínios menores, né, loteamentos menores, em locais que você aloque ali população que já mora próximo daquela região. Porque você pega um bairro, por exemplo, Abdenur, você chega lá, você encontra população que morava no São Carlos VIII, Santa Felícia, Santa Angelina, no Cidade Araci. Então, é gente que veio de muitos lugares, não convive naquela região, não se tem uma agregação social para propiciar que a população consiga superar os desafios do dia a dia, de construir uma nova comunidade. Você não tem uma escola, você não tem um comércio, né? Sendo que se você consegue fazer isso em locais mais já consolidados, isso não é um problema tão grave, né? Só que para fazer isso, uma coisa que é necessário ser implementado aqui em São Carlos é a progressão do IPTU pelo tempo, né? Que é um instrumento tanto do plano diretor quanto do próprio Estatuto das Cidades, que infelizmente até hoje não está regulamentado, e ele pode fazer com que muitas coisas melhorem. Porque você pega, mas uma por exemplo, pessoa que tem um terreno, uma casa num lugar mais central, ele já não paga bem mais imposto do que aquele que está num terreno mais longe do centro? Sim, ele paga, mas por exemplo, a questão da progressão é justamente para fazer com que, por um instrumento econômico, se force a não deixar, por exemplo, uma pessoa com um imóvel às vezes fechado 2, 3, 4 anos, né, e não abaixar o preço do aluguel, porque não compensa para ele fazer isso, né, porque ele vai estar pagando aquela alíquota do IPTU, isso não vai subindo. Agora, quando você vai subindo isso, você força aqui, esses preços vão caindo e uma competitividade maior para que não aconteça o que a gente tem hoje, né, que a gente tem em São Carlos mais casa vazia fechada do que gente precisando de casa para morar, né? A gente tem um déficit de 6 mil, enquanto tem cerca de 8 mil, 7 mil e poucos imóveis, né? Fechados. Dentro desse contexto, está baseada a minha pergunta. Hoje, São Carlos tem realmente um déficit habitacional de 6 mil moradias. Como implementar, qual a sua proposta para realizar, executar projetos habitacionais visando a redução desse déficit? Então, essa é uma das questões principais, né? A questão da progressão do IPTU no tempo. Então, por exemplo, imóveis que estão fechados irem progredindo a faixa do IPTU para que a gente consiga, inclusive, baratear os custos, a prefeitura conseguir ter proposta também para conseguir executar projetos nessas regiões que já têm infraestrutura, o que eu acho que melhoraria muito, porque a gente conseguiria fazer imóveis com uma maior qualidade, né, para a população, ao mesmo tempo em que
a prefeitura gastaria muito menos com infraestrutura e eu acho que seria melhor para todo mundo, né? Esse que é o centro do nosso debate, é sempre mirar Mas uma casa soluções. popular que hoje você compra aí, com a ajuda do governo por 60, 70 mil, 115 mil. 115 mil, quanto é que você pagar essa mesma casa, só o terreno aqui no centro da cidade? Então, hoje em dia é inviável isso, né? Por isso que eu acho que é necessário mesmo fazer esses mecanismos de combate à especulação imobiliária, porque você pega essa questão mesmo dos 115 mil, você estava falando 60, 70 e pouco. Eu pensei que fosse isso. Mas é isso mesmo, porque depois do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, como o corte dele era 115 mil, todos os imóveis foram para 115 mil. E aí nenhum terreno, por exemplo, sai por menos de 60. Então nós precisamos ter uma política que realmente enfrente essa situação de frente, né? E lógico, não é fácil, né? Se fosse fácil, a gente, né, não existe uma saída mágica. Nós vamos ter muitos interesses que vão ser contrariados nisso, mas o interesse que a gente quer privilegiar é justamente o interesse da maioria da população. Para fazer qualquer uma dessas coisas, se precisa de dinheiro. Nós estamos falando de IPTU, questão. Sim. Como é que fica a questão do imposto? Você acha que é possível aumentar a carga tributária aqui em São Carlos no que tange ao município? Eu acho que não se trata de aumentar a carga tributária, né? Se trata de implementar uma progressão na carga tributária. Eu acho que hoje em dia no Brasil, a maioria das pessoas que pagam de fato o imposto são a classe média, o pequeno, médio empresário, as pessoas mais pobres, né? Você pega, por exemplo, tô falando nível Brasil, mas depois eu trago para São Carlos, né? Você pega no consumo mesmo, né? O imposto que é pago, por exemplo, numa bala por uma pessoa é o mesmo que é pago pela outra. Se uma ganha 15 mil por mês e a outra ganha 1.000, o imposto que elas pagaram proporcionalmente para quem ganha R$1.000 é muito maior do que para quem ganha 15 mil. E isso está em tudo na lógica tributária brasileira. Então nós precisamos fazer uma revisão dessas alíquotas de IPTU, implementar, por exemplo, subsídios para alguns, né, a negociação das dívidas. A gente precisa pensar isso com carinho, ao mesmo tempo em que cobrar os grandes devedores de imposto da cidade, que é uma coisa que a gente vê que existe uma dívida muito grande, né, desses tributos aqui. Rever essa questão da política de isenções para determinados setores, enquanto alguns setores que são tão importantes quanto para a economia aqui da cidade tem que pagar a sua carga tributária ali religiosamente, né? Eu acho que o centro do debate para a gente é rever todos os impostos da cidade, a questão do ITR, o ISS, o IPTU, de forma que a gente consiga fazer com que quem pode mais, colaborar mais com a cidade para que tenha uma cidade melhor. E quem pode menos, pagar o que é justo, né? E não pagar muito mais. Eu queria abordar um outro tema relacionado à cultura. Nós tivemos muitos conflitos em relação à cultura, pontos de cultura, perdemos a Coordenadoria de Artes e Cultura por conta de uma determinação judicial. Qual é o seu projeto para a cultura em São Carlos? A gente percebe até uma carência nesse aspecto. Olha, eu vou falar de cultura, né? E outro aspecto também, turismo. São Carlos poderia também oferecer muita coisa para pessoas virem para cá. Sim, nós somos muito fortes no turismo de eventos por conta dos centros dos centros de pesquisa e das universidades. Sim. E nada disso é explorado. Bom, primeiro eu vejo que a questão da cultura aqui em São Carlos é muito rico, né? A questão da produção cultural. Você tem, por exemplo, bandas de rock aqui na cidade fenomenais, artistas, né, desse setor. E pouco é divulgado. Sim, né? E a prefeitura, isso assim, falando do rock, mas hip hop, mesmo em todas as artes plásticas, ferromodelismo, até. E o que eu vejo assim é que as prefeituras muitas vezes elas têm uma questão assim de priorizar os grandes eventos, né? Porque isso dá uma visibilidade, faz aquela praça lotada, tudo mais, traz grandes artistas e se gasta muito dinheiro com isso, um evento que às vezes acontece uma vez por ano e o resto do ano, essas pessoas que produzem arte, produzem cultura na nossa cidade, elas ficam sem qualquer tipo de incentivo do poder público, né? Eu vejo que é necessário descentralizar o orçamento da cultura, ao mesmo tempo que a gente precisa também ver formas de recompor esse orçamento. Tem a questão do próprio fundo de cultura aqui do município que está paralisado já há um bom tempo por questões burocráticas, que isso precisa ser destravado também, precisa ser dado uma prioridade para isso. Mas a nossa proposta é que a gente faça eventos em que a gente fomente o próprio produtor cultural do município para que se tenha atividades nos bairros,
para que se tenha atividades no centro, na cidade toda. Atividades, às vezes, do ponto de vista de midiático, assim, menores, mas que a gente consiga fazer com que os talentos aqui da nossa cidade, as pessoas que fazem a expressão cultural, que fazem a característica da nossa cidade, que eles consigam promover, de fato, eventos que, inclusive, melhoram o convívio na própria cidade, que fazem que a cidade tenha movimento. Isso ajuda a se coesionar mais a nossa sociedade, né? As pessoas se conhecerem, se reconhecerem, se expressarem. Isso eu vejo que cria um convívio melhor entre todos os são carlenses, né? Eu acho que está faltando muito disso. Mas, para além disso, tem a questão da gente refazer a Conferência Municipal de Cultura, porque todos esses produtores também têm que vir dizer o que é melhor ser feito, como é para ser feito. A gente também não quer fazer nada impondo nada para ninguém. E até os produtores mostrarem o que tem para ser mostrado. Quais são as demandas, né? O que eles têm para apresentar. Agora eu tô vendo aí que você tá com um caderninho aí com todas as suas propostas. Quais são as propostas principais do PSOL, ou sua, que aqui tá programa eleitoral do Partido Socialista... Socialismo e Liberdade, pessoal São Carlos. Quais são as principais propostas? O que você poderia mudar assim em São Carlos? O que seria ativar logo? Que chegaria a falar, precisamos mudar isso aqui que não está bem? Precisamos ver. O que você teria para falar pra gente? Bom, tem em cima de vários pontos, né? Pode ir falando que a gente vai batendo papo. A gente fez um programa que está dividido em alguns eixos que se desdobram em tópicos inseridos nesses eixos, né? Então, a democracia, transparência e justiça tributária. Depois disso, a gente vem aqui para educação e cultura, né? E depois, direitos humanos e combate às opressões. E essa parte é uma parte bastante importante para a gente. Direito à cidade, né? Que aí está inserido questão de moradia, questão de especulação imobiliária, né? E saúde, soberania alimentar e meio ambiente. Então eles estão divididos aí em alguns eixos, mas para falar rapidamente... Sobre saúde, que você tocou nesse assunto, Dante, a gente tem alguns problemas muito sensíveis aqui na cidade. Um AME que ainda não foi inaugurado, temos a unidade de pronto atendimento do Cidade de Araci, que está praticamente pronta, mas esbarra na contratação de funcionários por conta do limite prudencial. Temos unidades de saúde da família. Como gerir todas essas questões? Como botar isso aí tudo para funcionar? A terceirização seria a solução? Eu não vejo que a terceirização seria a solução. Em muitas áreas ela já não é pensável. Na saúde eu vejo que é pior ainda, porque se tem uma coisa que eu vejo que não pode ser negligenciada e tratada como mercadoria é justamente a vida das pessoas, né? Então você vê, por exemplo, casos que aconteceram, eu não vou lembrar a cidade agora, mas de uma pessoa morrer na porta de um hospital particular, né, tendo um problema de saúde ali, ninguém se dignar a atender porque a pessoa não era beneficiária daquele plano de saúde que era dono do hospital, né? Esse tipo de coisa não pode acontecer. Lógico que a cidade tem sim problemas, né, com o orçamento e da forma como está hoje, o cálculo que a gente está fazendo é que nós precisamos de 2 anos trabalhando muito pesado nessa questão da saúde para a gente conseguir chegar até um ponto que as coisas estejam funcionando, não 100% bem, mas pelo menos o básico a gente consiga estar fazendo funcionar de fato. Então não tem solução mágica por enquanto, não tem, né? Não existe solução mágica, mas a nossa estratégia é a seguinte: a gente acha que nós precisamos hierarquizar para a questão da saúde, e a hierarquia tem que ser sempre a prevenção em primeiro lugar. Porque prevenir é melhor que remediar. Depois que a pessoa ficou doente, ela já está doente, você já vai ter um problema, vai ter um desconforto dessa pessoa. Então, a estratégia é a estratégia de saúde da família, em primeiro lugar. São Carlos hoje tem 14 unidades de saúde da família, sendo que o cálculo, né, é uma unidade para cada 4.000 habitantes. Então, a gente estaria precisando aí de umas 55 unidades de saúde da família. E isso Quantas unidades você acha que temos? 14 hoje. É uma para cada 4.000. É uma para cada 4.000 habitantes. Então, o índice que a gente deveria ter aqui em São Carlos seriam 54 unidades de saúde da família. Agora, para construir tudo isso, nós vamos precisar ter... Já aumentou, você vai ter que... Isso, é isso que eu tava pensando, né? Com essa população aumentada de hoje, já vamos precisar aumentar esse número. Por volta de 60. Pois é. Então, você vê, o déficit está aumentando, né? Porque a população está crescendo, mas para resolver isso, nós vamos precisar ter parceria com o governo federal, vamos precisar discutir isso com seriedade, porque São Carlos, por ser essa referência aqui para a região, né? Por ser uma cidade que
é um polo aqui para a região toda. Inclusive essa questão da saúde, muitas vezes no interior do estado, né, as cidades maiores, elas acabam se tornando inclusive centros de referência para atendimento de saúde. Infelizmente aqui em São Carlos a gente não consegue atender nem mesmo a nossa própria população. E creches? Né? Olha, as creches em São Carlos são assim, um ponto nevrálgico também, né? Porque você vê o tanto de criança que a gente andando pelos bairros aí, vê o tanto de criança, de pai, de mãe, que está preocupado porque não consegue matricular seu filho na creche, né? Muita gente está tendo que ir na defensoria pública para poder entrar lá com uma ação cautelar ou alguma coisa assim, para poder garantir o direito de matricular seus filhos nas creches, né? Uma questão que a gente vem batendo muito pesado é que nós precisamos zerar o déficit de creche, porque não é concebível que a gente continue agindo dessa maneira. A forma que a gente vê que seria possível fazer isso é levantando a bandeira histórica dos lutadores da educação aqui em São Carlos, que é batalhar para que a gente invista 30% do orçamento em educação. Porque a gente sabe que não se faz educação também sem recurso, né? Hoje quanto que é? Hoje se aplica o que é definido pela Constituição, né? Que são 25%. Uhum. Então, assim, com um incremento desses 5% a mais... Mas tem dinheiro para fazer tudo isso? Olha, eu vejo que assim, nós vamos precisar... Como fazer para arrumar dinheiro? Nós vamos precisar, para crescer dinheiro. Nós vamos precisar no primeiro ato de governo nosso, nós vamos ter que investigar o que está acontecendo na cidade, porque não é possível. O orçamento da cidade pro ano que vem vai para 700 milhões. E a gente viu, né, a gente já até discutiu aqui, que as coisas elas foram rearranjadas dentro do orçamento de São Carlos e muito foi tirado da cultura. Mas você vê só, o orçamento aumentou 80 milhões, certo? Se você pegar a folha de pagamento, é 9 milhões. Por mês. Por mês. 9 milhões por mês, 12, dá 14, né? Porque tem 13º e tem mais o 14º. Então você vê, tem 90 mais... dá 150 milhões. 150 milhões. Você pôr aí 8%, sim, 150 milhões, já dá 12 a 15 milhões só nisso de aumento nos funcionários públicos. Pois é. Mas eu acho também que a gente não pode jogar assim, né? Parecer que a culpa é dos funcionários. Eu tô dando uma olhada como é difícil. Sim. Não, é difícil, realmente é difícil, mas eu vejo o seguinte, nós precisamos estabelecer prioridade, né? Eu estava dizendo, prioridade na saúde preventiva, prioridade do município como um todo, educação. Tem que ter isso, porque se a gente não ficar só enxugando o gelo, só na superfície, nós nunca vamos colocar nossa cidade numa rota do futuro. Você acha que a prefeitura hoje gasta mal o dinheiro que ela arrecada? Eu acho que sim. Eu tenho essa impressão, porque você pega a maior despesa da prefeitura é com a administração, né? Eu já tinha falado isso no programa anterior. E eu sinceramente acho que a cidade não é bem administrada, e eu acho que essa é a sensação da maioria da população. Então, se você gasta muito dinheiro com uma coisa que não sai bem, né, executada, dificilmente você... Vamos ver um outro problema aí para a saúde, que eu gostaria de ver sua opinião também. Nós temos todo esse problema de saúde, falta UPA, falta AME, falta USF, falta creche, tudo isso. E temos aí problemas particulares que influenciam também dentro da saúde pública, saúde do município. A Santa Casa de São Carlos... Está no limite. Está no limite. O nosso hospital da Universidade Federal ainda tem poucos leitos, né? Tem poucos leitos, projeto não de sabemos ampliação. quando é que vai ficar pronto. A gente nem chama de hospital muitas vezes, porque não tem... A Unimed luta lá só para que e dá uma boa assistência, mas para quem é conveniado. Quem é conveniado. E a Casa de Saúde, apesar de ser particular, ela ajudava um pouco aí a população até com um atendimento um pouco mais barato, socializava mais fácil, entre aspas, né? Assim. E está fechada. Como é que você vê isso aí? Não, eu vejo o seguinte, São Carlos, eu estava dizendo, né, por ser uma referência regional, nós precisamos urgente estruturar essa questão de São Carlos ter um hospital que consiga, de fato, atender a população. Isso daí é uma situação de calamidade para nossa população. Eu acho que no primeiro dia de governo nós vamos precisar já instituir essa investigação de tudo que foi feito na prefeitura para ver para onde foi o dinheiro de fato. No segundo dia nós temos que sair daqui da cidade e negociar com o governo do estado, com o governo federal, a questão de estruturar um plano de emergência para que São Carlos consiga
de fato fazer com que o hospital e escola se estruture o mais rápido possível para a população ter um pouco de tranquilidade para ser atendido. Essa questão da casa de saúde, eu vejo que existe um problema de gestão deles interno ali, e o município não tem como ingerir sobre esse problema, né? Mas no que for possível também existir uma parceria do município para que isso seja de alguma maneira equilibrado e que se tenha uma infraestrutura a mais para atender a população, nós temos que estar ali dispostos, abertos, porque é uma situação muito crítico, né? A população da nossa cidade está dependendo da Santa Casa, e a gente sabe que existe também uma série de problemas, de dificuldades ali, mas o fato é que a Santa Casa hoje é a única que atende o SUS aqui na cidade, né? Tem o Hospital Escola, mas como eu disse, por exemplo, é um atendimento muito limitado. É um atendimento que ainda, muitas vezes parece mais um ambulatório, né? São coisas menores, não se tem ali um atendimento de um hospital mesmo, que se tem toda a progressão das faixas de emergência, urgência dentro da saúde, tudo isso. E é necessário a gente ter um plano emergencial para resolver essa situação, porque não dá para a população ficar à mercê da sorte, né, nessa questão da saúde. Nós estamos quase 5 minutos ainda. Deixa eu perguntar a questão. São Carlos não tem política de meio ambiente, não tratamos todo o nosso esgoto, a nossa água... Resíduos também não. Resíduos sólidos. Lâmpadas também não. A CPFL pode deixar uma hora para outra de 50% da nossa água captada e tratada é perdida. Qual que é a política do que o pessoal pretende implantar nessa área de gestão do meio ambiente? Então, pra gente, e aí até por ser da área, né, a gente vem com uma discussão muito forte nisso, a gestão ambiental ela tem que ser entendida como uma questão estratégica, porque o meio ambiente, na concepção que a gente traz, é tudo aquilo que propicia a vida e a qualidade de vida. Então, para uma cidade ter qualidade de vida, nós precisamos pensar sobre termos ambientais que são, hoje, as políticas, a formulação teórica e prática que está mais conectada ao futuro, né? Então, a gente fazer da nossa cidade, uma cidade em que se pense na questão ambiental para fazer sobre todas as políticas, porque é a questão que tem condição de integrar as diferentes partes da cidade. Então, para a gente, por exemplo, existir uma secretaria de meio ambiente, com status de secretaria que seja estratégica para o planejamento, tanto quanto a questão de finanças, porque é você colocar a cidade de fato pensando em perspectiva, pensando no futuro, para que você tenha equilíbrio nas questões culturais com o ambiente construído, né? Então, por exemplo, onde a gente vai desenvolver nossas atividades? Nos parques, nas praças, numa cidade que tenha arborização, que tenha, de fato, um equilíbrio ambiental. Essa questão que você estava falando da coleta de resíduos sólidos, São Carlos tinha tudo para ser exemplo nisso. Tem aqui 2 universidades que têm, assim, pesquisas que avaliam tudo o que acontece no mundo inteiro, tudo que tem de bom na política ambiental brasileira, na política nacional de resíduos sólidos, que tem ideias, tem propostas, tem projeto piloto, e nada é trazido para a prática no município. Então a gente podia ter aqui em São Carlos a coleta seletiva que estava se estruturando e hoje em dia, infelizmente, está passando por muita dificuldade. A gente precisa reestruturar isso. É possível fazer aqui na cidade um programa de coleta de resíduos orgânicos. É possível fazer aqui na cidade um modelo de gestão para coleta de resíduo de material de construção civil, porque nós temos tecnologia, nós temos pesquisa na universidade para fazer a reciclagem desse material e a gente não precisar ficar cada vez mais, né, gerando esse tipo de resíduo, que é um tipo de resíduo complicado, que ocupa um volume. E reutilisar. E reutilisar ele é uma saída muito inteligente, né, e é uma questão que pode ser muito importante para a cidade, né, mas para isso nós precisamos ter uma política que dê foco nessa questão. E essa é a nossa grande diferença, é conseguir pensar a questão ambiental como uma questão estratégica para o futuro da cidade. Porque com isso, vamos supor que a gente tivesse esses 3 pontos, né? A coleta de orgânicos, coleta de recicláveis e a tratamento adequado para os resíduos de construção civil. O aterro sanitário da cidade ia durar muito mais tempo, né? Que é uma coisa que custa muito dinheiro, que gera um passivo ambiental grande. A gente pode atuar em cima disso se a gente tiver uma política ambiental que realmente seja central para a cidade, né? A gente fala de fazer processos de avaliação ambiental estratégicas nas políticas que vão ser feitas pelo município. Política para o esporte, Dante, qual que é a sua proposta? Olha, eu vejo que é o seguinte, lazer e esporte na nossa cidade também foi muito cortado, né, nos últimos tempos. E agora que a gente acabou de passar pelo processo de Olimpíada, eu vejo que tem muita gente que se interessou por diversas modalidades esportivas, mas muitas vezes nas cidades não encontra espaço para exercer isso. E tem muitas coisas que inclusive são questões que não são tão complicadas para o município oferecer uma infraestrutura básica para que a juventude consiga, né, a população em geral consiga praticar certos esportes, né? Então a gente tem diversas áreas institucionais em bairros novos que foram feitos na cidade que precisam ser construídos ali infraestruturas, e não só
quadra de futebol tradicional, né? Mas fazer outras modalidades. Podemos ter pista de atletismo, podemos ter quadra para se praticar badminton, enfim, esportes que foram muito vistos agora nas Olimpíadas. Eu vejo que a juventude está com muita vontade de praticar, mas que não encontra esses lugares, esses espaços, pessoas para tutoriá-los, né? E eu vejo temos que não um centro olímpico aí também, né? Sim, sim. Eu vejo que a gente precisa fomentar as pessoas, aproveitar esse momento que a gente viu uma série de modalidades e oferecer os espaços que eu vejo que não são questões que gerariam, onerariam tanto o município e propiciariam coisas muito boas para a população.